O diálogo interior no cotidiano, uma perspectiva junguiana para a vida moderna. No turbilhão da vida moderna, somos constantemente bombardeados por informações, expectativas e demandas. O cotidiano se desenrola em um ritmo frenético e muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, desconectados ou perdidos em meio a tantas exigências. Em um cenário como este, a busca por significado e equilíbrio se torna mais premente do que nunca. É aqui que o vasto e profundo arcabouço da psicologia analítica de Carl Gustav Jung oferece uma bússola inestimável, permitindo-nos navegar pelas complexidades do dia a dia com maior consciência, propósito e autenticidade. Jung, um dos pensadores mais influentes do século XX, propôs uma visão da psique humana que transcende o meramente pessoal, mergulhando nas profundezas do inconsciente coletivo e em seus arquétipos universais. Sua abordagem não se limita a patologias, mas busca a individuação, um processo contínuo de autodescoberta e integração. Lidar com as situações cotidianas, sob a ótica junguiana, não é apenas reagir aos eventos externos, mas sim engajar-se em um diálogo constante com nosso mundo interior, compreendendo as forças inconscientes que moldam nossas percepções, reações e decisões. Este texto explora como os conceitos junguianos podem ser aplicados de forma prática e profunda, para enfrentar os desafios mais comuns do dia a dia, desde as interações pessoais e profissionais até a busca por sentido em um mundo em constante transformação. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de uma jornada de autoconhecimento que nos capacita a viver de forma mais plena e consciente. A persona e o desafio da autenticidade. Um dos conceitos junguianos mais acessíveis e ao mesmo tempo mais complexos para o cotidiano é o da persona. A persona é a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo, o papel que desempenhamos na sociedade, no trabalho, na família e nas interações sociais. Ela é essencial para a convivência, permitindo-nos funcionar em diferentes contextos e atender às expectativas sociais. Contudo, o problema surge quando nos identificamos excessivamente com essa persona, perdendo contato com quem realmente somos. No dia a dia, essa identificação excessiva se manifesta de diversas formas. No ambiente de trabalho, assumimos um papel de profissional impecável, que nunca erra, tem todas as respostas e está sempre disponível, mesmo que isso signifique suprimir nossas inseguranças, fadiga ou desejos de descanso. A persona do super-herói corporativo pode levar ao esgotamento e a um sentimento de vazio. Nas relações sociais, podemos sentir a pressão de ser sempre agradável, engraçado ou bem-sucedido, mesmo que por dentro estejamos angustiados ou entediados. Isso nos impede de estabelecer conexões genuínas, pois estamos apresentando uma versão idealizada de nós mesmos. Na família, muitas vezes caímos em papéis pré-estabelecidos, o filho responsável, o pai, mãe, perfeitos, o irmão que sempre resolve tudo. Esses papéis, embora possam ser úteis, podem nos aprisionar e dificultar a expressão de nossas verdadeiras necessidades e emoções. Como lidar com isso usando Jung? O caminho não é eliminar a persona, ela é uma necessidade social, mas sim desenvolver uma consciência crítica sobre ela. Isso envolve reconhecer suas personas. Comece a observar em que situações você assume diferentes máscaras. Quais são os papéis que você desempenha, o que você sente que precisa ser para ser aceito ou bem-sucedido em cada um desses contextos? Anote suas observações. Perceber a desconexão. Preste atenção aos momentos em que você sente uma dissonância entre o que está mostrando para o mundo e o que realmente sente ou pensa. Esse desconforto é um sinal de que sua persona pode estar se sobrepondo ao seu eu autêntico. Experimentar a autenticidade gradual,
Não é preciso derrubar todas as suas máscaras de uma vez. Comece a introduzir pequenas doses de sua autenticidade em situações seguras. Por exemplo, em vez de dizer sim a tudo no trabalho, aprenda a dizer não de forma construtiva quando estiver sobrecarregado. Em vez de rir de uma piada que não achou graça, permita-se um sorriso mais contido. Confrontar o medo da rejeição. A identificação com a persona muitas vezes deriva do medo de não sermos aceitos se mostrarmos nosso verdadeiro eu. Jung nos lembra que a individuação exige coragem para enfrentar esse medo. Ao arriscar ser mais autêntico, você pode descobrir que as relações que se fortalecem são as que realmente importam. A persona, como ponte para o self. A persona, paradoxalmente, também pode ser um portal para o self se a utilizarmos com consciência. Ela nos ensina sobre o que o mundo espera de nós e nos oferece um campo para experimentação. Ao invés de ser uma prisão, ela se torna uma ferramenta de comunicação desde que não nos percamos nela. A prática de observar e ajustar sua persona no dia a dia é um exercício contínuo de autoconsciência que pavimenta o caminho para uma vida mais autêntica e conectada. A sombra, confrontando o lado oculto do cotidiano. Talvez nenhum conceito junguiano seja tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão libertador quanto o da sombra. A sombra representa tudo aquilo que a consciência individual rejeita em si mesma. Os traços de personalidade, desejos, impulsos e características que consideramos maus, inadequados ou socialmente inaceitáveis. No entanto, a sombra não é inerentemente má. Ela é simplesmente o oposto da persona, contendo tanto aspectos negativos quanto potenciais não desenvolvidos. No cotidiano, a sombra se manifesta de maneiras sutis e, por vezes, explosivas. Projeções. Frequentemente, o que nos irrita ou nos incomoda profundamente nos outros é uma projeção de nossa própria sombra. Aquela pessoa mandona no trabalho pode estar refletindo nossa própria tendência à dominação que reprimimos. O preguiçoso, que tanto criticamos, pode ser um eco de nossa própria preguiça não reconhecida. Reações exageradas. Explodimos por algo trivial. Nos sentimos intensamente frustrados ou reagimos de forma desproporcional a certas situações. Essas reações desmedidas são muitas vezes o self tentando nos alertar sobre um aspecto da sombra que precisa ser integrado. Sentimentos de inveja e ressentimento. Esses sentimentos são indicadores claros de que estamos projetando naqueles que invejamos qualidades ou sucessos que desejamos para nós mesmos, mas que reprimimos ou não nos permitimos buscar. Comportamentos compulsivos ou autodestrutivos. A sombra não integrada pode se manifestar em vícios, padrões de relacionamento tóxicos ou atitudes que nos sabotam, pois o material reprimido busca uma forma de expressão, ainda que inconsciente e destrutiva. Como lidar com isso usando Jung? A integração da sombra não significa ceder aos seus impulsos mais sombrios, mas sim torná-los conscientes e assumir a responsabilidade por eles. É um processo de tornar o inconsciente consciente, como Jung afirmava. Reconhecimento da sombra através da projeção. Comece a observar o que mais o irrita nos outros. Aqueles traços que você critica severamente, aqueles que o fazem revirar os olhos ou sentir raiva, podem ser espelhos da sua própria sombra. Pergunte-se, em que medida eu também possuo ou sou capaz de possuir essa característica? Aceitação e não julgamento. O primeiro passo para integrar a sombra é aceitá-la, não como algo para ser cultivado, mas como uma parte intrínseca do seu ser. Isso não significa que você deve agir de acordo com seus impulsos sombrios, mas sim reconhecer que eles existem dentro de você. Eu sou capaz de raiva, inveja, egoísmo. Essa é a verdade. Diálogo com a sombra. Imagine que a sombra é uma figura dentro de você.
O que ela quer lhe dizer? Que necessidades não estão sendo atendidas? Que frustrações estão sendo ignoradas? A terapia junguiana muitas vezes usa técnicas como a imaginação ativa para facilitar esse diálogo. No dia a dia, você pode fazer isso por meio de um diário, escrevendo sobre seus sentimentos sombrios, sem censura. Apropriação dos potenciais da sombra. A sombra não é apenas o lado mau. Ela também contém qualidades que reprimimos, como criatividade, espontaneidade, assertividade ou até mesmo uma sexualidade saudável. Ao integrar a sombra, você libera essa energia para propósitos construtivos. Por exemplo, a raiva pode ser transformada em energia para defender seus limites. E a inveja pode se tornar um catalisador para a sua própria busca por sucesso. A sombra como fonte de energia vital. Jung via a sombra como uma fonte de energia vital. Ao reprimi-la, gastamos muita energia psíquica. Ao integrá-la, liberamos essa energia para a vida. Pessoas que integraram sua sombra são frequentemente mais autênticas, vibrantes e menos hipócritas, pois não precisam manter uma fachada constante. A integração da sombra é um trabalho para toda a vida. É um convite a abraçar a totalidade do nosso ser, com suas luzes e suas sombras, e a encontrar a força e a sabedoria que residem em nossos aspectos mais ocultos. O anima e animus, a dança dos opostos no relacionamento cotidiano. Jung propôs que cada indivíduo possui no inconsciente uma imagem complementar do sexo oposto. O anima no homem, o feminino interior, e o animus na mulher, o masculino interior. Esses arquétipos não são meramente sobre gênero biológico, mas representam qualidades psicológicas. O anima está associado a emoções, intuição, receptividade, criatividade e conexão. O animus, a lógica, razão, assertividade, estrutura e ação. No cotidiano, a projeção ou falta de integração do anima, animus, afeta profundamente nossos relacionamentos e a forma como nos comportamos. Nas relações amorosas, buscamos no parceiro ou parceira a projeção de nosso próprio anima ou animus. Um homem pode idealizar uma mulher que encarne todas as suas fantasias sobre o feminino, o anima. E uma mulher pode buscar um homem que seja a personificação de seu ideal masculino, o animus. Quando a realidade não corresponde a essa projeção, surgem as frustrações e desilusões. Nos conflitos interpessoais, a falta de integração do ânima pode levar um homem a reprimir suas emoções, tornando-o distante ou incapaz de empatia. A falta de integração do ânimos pode levar uma mulher a sentir-se incapaz de defender suas ideias ou agir com assertividade. Na busca por equilíbrio interno, um homem pode se sentir preso em um papel excessivamente racional e ativo, negligenciando sua vida emocional e criativa. Uma mulher pode se sentir sobrecarregada por emoções, sem conseguir estruturar seus pensamentos ou agir de forma decisiva. Como lidar com isso usando Jung? O objetivo é integrar o anima-animus, permitindo que as qualidades do sexo oposto fluam livremente em nossa própria psique, enriquecendo nossa personalidade e melhorando nossos relacionamentos. Reconhecer as projeções. Observe as qualidades que você mais admira ou detesta no sexo oposto. Há uma chance de que essas qualidades sejam projeções do seu próprio anima ou animus. Por exemplo, se um homem é repetidamente atraído por mulheres misteriosas e etéreas, ele pode estar projetando um aspecto não reconhecido de sua própria sensibilidade e intuição. Se uma mulher se sente sempre irritada com homens arrogantes e controladores, ela pode estar confrontando um aspecto de seu próprio ânimos dominador que precisa ser integrado. Desprojetar e interiorizar. O desafio é retirar a projeção do outro e reconhecer que essas qualidades
existem dentro de você. Comece a explorar como você pode desenvolver as qualidades do seu anima ou ânimos. Para homens, como você pode se conectar mais com suas emoções, intuição, criatividade e capacidade de nutrir. Isso pode ser feito através da arte, da música, da meditação, de conversas mais profundas, ou permitindo-se sentir e expressar vulnerabilidade. Para mulheres, como você pode fortalecer sua assertividade, pensamento lógico, capacidade de tomar decisões e agir no mundo externo? Isso pode envolver assumir novos desafios, praticar o não, desenvolver habilidades de resolução de problemas, ou estruturar seus projetos. O casamento sagrado interior, a integração do ânima e ânimos, é o que Jung chamou de casamento sagrado, ou conjunção dos opostos dentro da própria psique. Quando essa integração ocorre, a pessoa se torna mais completa, equilibrada e menos dependente de projeções externas. As relações se tornam mais autênticas, pois você não está mais buscando no outro o que falta em si mesmo, mas sim compartilhando sua totalidade. Compreensão e compaixão nas relações. Ao entender que o outro também projeta seu ânimos, podemos desenvolver maior compaixão e menos julgamento. As discussões e mal-entendidos muitas vezes são resultado de projeções não reconhecidas. Quando você compreende que seu parceiro pode estar reagindo a uma projeção interna, a raiva pode dar lugar à curiosidade e à compreensão. A jornada de integrar o anima e animos é fundamental para o desenvolvimento de relações mais maduras e para a construção de um self mais completo e harmonioso. O inconsciente coletivo e os arquétipos no cenário social. Além do inconsciente pessoal, Jung propôs a existência do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique que é compartilhada por toda a humanidade. Ele contém os arquétipos, padrões universais de pensamento, sentimento e comportamento que se manifestam em mitos, religiões, sonhos e nas experiências cotidianas. Esses arquétipos não são ideias inatas, mas sim predisposições para formar certas imagens ou padrões. No dia a dia, o inconsciente coletivo e os arquétipos influenciam-nos de maneiras muitas vezes imperceptíveis. Narrativas sociais. Somos moldados por histórias arquetípicas presentes na mídia, na política e nas conversas cotidianas. O arquétipo do herói nos impulsiona a superar desafios, mas também pode nos levar a idealizações irrealistas. O arquétipo do mártir pode nos fazer sacrificar demais pelos outros. Crises coletivas. Em momentos de crise, pandemias, guerras, instabilidade econômica, ativamos arquétipos como o do caos ou o da velha sábia, velho sábio, em busca de orientação. A busca por um salvador é uma manifestação arquetípica. Modas e tendências. As tendências culturais, sejam de consumo ou de comportamento, muitas vezes ressoam com arquétipos emergentes ou latentes no inconsciente coletivo. Sentimentos de pertencimento e exclusão. A necessidade de pertencer a um grupo, a atração por certos símbolos ou rituais e a repulsa por outros, são em parte influenciadas por padrões arquetípicos. Como lidar com isso usando Jung? Compreender o inconsciente coletivo e os arquétipos nos permite ter uma visão mais ampla das forças que nos movem e que moldam a sociedade. Reconhecer a influência arquetípica. Comece a observar os padrões recorrentes em suas próprias experiências, nos sonhos, nas notícias e nas histórias que o atraem. Que figuras míticas ou padrões de comportamento parecem se repetir? Por exemplo, você se sente constantemente na posição de cuidador, mãe, pai arquetípico, ou sempre se vê em busca de novas aventuras, herói viajante. Desidentificação de papéis arquetípicos. Embora os arquétipos sejam poderosos, é crucial não se identificar excessivamente com um único. O perigo reside em viver uma vida unilateral, preso a um papel arquetípico.
Reconheça que você é mais do que o herói ou o mártir. Permita-se explorar outros aspectos de sua psique. Ativação consciente de arquétipos. Se você precisa de coragem, pode conscientemente invocar o arquétipo do guerreiro. Se precisa de criatividade, o arquétipo do artista ou do mago. Isso não é uma invocação literal, mas uma conexão com essas energias psíquicas dentro de você. Análise de narrativas coletivas. Ao consumir notícias ou participar de discussões sociais, pergunte-se: que arquétipos estão sendo ativados aqui? Que história está sendo contada? Isso o ajuda a discernir a verdade do mito e a resistir à manipulação. A busca pelo self através do arquétipo central. Para Jung, o arquétipo mais importante é o do self, o centro regulador da psique, que busca a totalidade e a individuação. Ele se manifesta em símbolos de totalidade, mandala, círculos, a criança divina. No dia a dia, a busca pelo self é a busca por significado, por equilíbrio e por uma conexão mais profunda com sua essência. Quando nos sentimos perdidos, muitas vezes é o self nos chamando para um realinhamento. A compreensão dos arquétipos nos ajuda a ver as situações cotidianas não apenas como eventos isolados, mas como parte de um drama humano maior e atemporal. Isso pode nos dar uma sensação de perspectiva e significado. Os complexos, entendendo nossas reações e feridas no cotidiano. Os complexos são aglomerados de ideias, memórias e emoções que são inconscientes e carregados de energia psíquica. Eles se formam ao redor de um núcleo arquetípico ou de uma experiência traumática. E têm o poder de tomar conta da consciência, fazendo-nos reagir de maneiras automáticas e muitas vezes irracionais. Pense neles como mini-personalidades dentro de nós, que são ativadas por gatilhos específicos. No cotidiano, a ação dos complexos é constante e afeta todas as nossas interações. Reações emocionais desproporcionais. Uma crítica aparentemente inocente no trabalho pode desencadear uma raiva ou tristeza avassaladora se tocar em um complexo de inferioridade. Um pequeno desencontro com a esposa pode ativar um complexo materno ou paterno, levando a acusações e ressentimentos. Padrões de relacionamento repetitivos. Atraímos ou somos atraídos por pessoas que ativam nossos complexos não resolvidos, resultando em padrões de relacionamento tóxicos ou insatisfatórios. A busca inconsciente por curar um complexo através do outro muitas vezes leva à repetição da mesma dor. Procrastinação e autossabotagem. Se um complexo de fracasso está ativo, podemos nos sabotar inconscientemente para evitar o sucesso, confirmando a crença subjacente. Medos e fobias irracionais. Embora nem todos os medos sejam complexos, muitos deles têm raízes em experiências passadas que formaram núcleos emocionais intensos e não processados. Como lidar com isso usando Jung? Lidar com os complexos não é fácil, pois eles operam primariamente no inconsciente. É um processo que exige introspecção e, muitas vezes, o auxílio de um profissional. Identificar os gatilhos. Preste atenção aos momentos em que você sente uma mudança abrupta no seu estado emocional, em que suas reações parecem descoladas da realidade objetiva da situação. O que foi dito ou feito que desencadeou essa reação intensa? Esses são os gatilhos dos complexos. Observar os padrões de comportamento. Os complexos tendem a gerar padrões repetitivos. Você sempre discute sobre o mesmo tema com as mesmas pessoas? Você sempre reage de forma defensiva quando sua inteligência é questionada? Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a mudança. Dar nome aos complexos. Uma vez que você identifica um padrão, tente dar um nome ao complexo.
Por exemplo, complexo do rejeitado, complexo do salvador, complexo do perfeccionista. Nomear o complexo já é um ato de consciência que o ajuda a separar-se dele. Explorar a origem do complexo, se possível e seguro. Muitas vezes, os complexos têm raízes em experiências da infância ou traumas. Entender de onde vêm esses complexos pode ajudar a desativar sua carga emocional. No entanto, não é sempre necessário ou seguro mergulhar nas origens sem o apoio adequado. Não se identificar com o complexo. Quando um complexo é ativado, a tendência é nos identificarmos com ele. Eu sou um fracasso. Eu sou indigno de amor. O objetivo é dizer, um complexo de fracasso está ativo dentro de mim agora, mas eu não sou esse complexo. Eu sou Israel, o usuário. Essa é a diferenciação essencial. Responder ao invés de reagir. Com a consciência de que um complexo está ativo, você ganha uma pequena pausa entre o estímulo e a reação. Nesse espaço, você pode escolher como responder, em vez de ser arrastado pela emoção do complexo. Isso requer prática e paciência. A digestão do complexo. Jung acreditava que os complexos precisam ser digeridos e integrados à consciência. Isso significa processar as emoções e memórias associadas a eles, liberando sua energia e permitindo que se tornem parte de uma personalidade mais rica e consciente. A terapia, especialmente a junguiana, é um espaço ideal para esse processo. Lidar com os complexos é um trabalho árduo, mas recompensador, pois nos liberta de padrões destrutivos e nos permite viver com mais liberdade e autenticidade no dia a dia. Símbolos e sonhos. A linguagem do inconsciente no cotidiano. Para Jung, o inconsciente se comunica conosco através de símbolos, imagens, objetos, ações ou conceitos que possuem um significado além de sua forma óbvia. Os sonhos são a via real para o inconsciente, fornecendo insights diretos sobre nossas dinâmicas internas, complexos e o processo de individuação. No cotidiano, a presença de símbolos e a importância dos sonhos são frequentemente negligenciadas. Sincronicidades. Encontramos coincidências significativas. Eventos que parecem não ter uma conexão causal, mas que possuem um significado para nós. Por exemplo, você pensa em um amigo antigo e momentos depois ele liga. Ou você está ponderando sobre uma decisão e vê um símbolo que parece responder à sua pergunta. Imagens e metáforas. Usamos símbolos e metáforas constantemente na nossa linguagem e pensamento, mas raramente paramos para refletir sobre o seu significado mais profundo para nós. Reações a imagens e arte. Certas imagens, músicas, filmes ou obras de arte nos tocam profundamente, despertando emoções ou insights que não conseguimos racionalizar. O potencial dos sonhos. Muitos veem os sonhos como meros resíduos do dia, sem perceber que são mensagens vitais de nosso self, oferecendo orientação, revelando complexos não resolvidos ou apontando para um caminho de crescimento. Como lidar com isso usando Jung? Prestar atenção aos símbolos e aos sonhos é cultivar um diálogo com o inconsciente, uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. Anotar os sonhos. A prática mais fundamental. Tenha um caderno ao lado da cama e anote seus sonhos imediatamente ao acordar. Mesmo que pareçam fragmentados ou sem sentido, registre os detalhes, as emoções, as cores e as figuras. Não interpretar o sonho, mas explorá-lo. Jung não acreditava em um dicionário de sonhos universal. Cada símbolo é pessoal. Ao invés de perguntar o que esse sonho significa, pergunte: o que essa imagem significa para mim? Que emoções ela evoca? Que associação ela traz? Amplificação dos símbolos. Explore os símbolos do seu sonho. Se sonhou com uma cobra, o que a cobra representa para você? Medo, sabedoria, renovação?
Explore as associações pessoais, culturais e míticas. Isso expande a compreensão do símbolo. Relacionar o sonho com o cotidiano. Pergunte-se: como esse sonho se relaciona com minha vida atual, com as questões que estou enfrentando, com os sentimentos que tenho tido? O sonho é um comentário sobre sua vida psíquica. Prestar atenção às sincronicidades, quando uma coincidência significativa acontece. Não a descarte como mero acaso. Pergunte-se: que mensagem o universo ou o meu inconsciente está me enviando através dessa sincronicidade? Que padrão está sendo revelado? A imaginação ativa, uma técnica avançada junguiana que pode ser praticada no dia a dia, é a imaginação ativa. Consiste em permitir que uma imagem ou um símbolo do inconsciente surja e então dialogar com ele de forma consciente, como se fosse um personagem. Por exemplo, se uma sensação de angústia surge, imagine essa angústia como uma forma e converse com ela. Isso pode ser feito através da escrita ou visualização, arte e expressão criativa. O inconsciente se expressa através da criatividade. Pintar, desenhar, escrever poesia, dançar, qualquer forma de expressão que não seja puramente lógica ou racional, pode ser um meio de dar forma e voz ao que está no inconsciente, sem a necessidade de interpretação verbal imediata. A atenção aos símbolos e sonhos enriquece a vida cotidiana, oferecendo uma camada de profundidade e significado que de outra forma seria ignorada. É um convite constante a um diálogo com a sabedoria interior. A individuação e o sentido da vida cotidiana. Para Jung, o objetivo último da vida psicológica é a individuação. O processo de se tornar o indivíduo que se é, único e completo. Não se trata de individualismo no sentido de egoísmo, mas sim de alcançar a totalidade do self, integrando os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. A individuação não é um estado estático a ser alcançado, mas uma jornada contínua. Um processo de se tornar cada vez mais consciente de quem somos e de nosso propósito. No dia a dia, o processo de individuação se manifesta na busca por autenticidade, viver de acordo com seus próprios valores e verdades, e não apenas com as expectativas externas. Significado: encontrar propósito. E sentido nas suas atividades, mesmo nas mais mundanas. Equilíbrio: harmonizar os opostos dentro de si, razão e emoção, trabalho e lazer, eu e o outro. Totalidade: integrar os aspectos da persona, sombra, ânima, ânimos e outros complexos, em vez de reprimi-los ou projetá-los. Como lidar com isso usando Jung? A individuação é o fio condutor que une todos os conceitos junguianos na prática cotidiana. É a busca consciente por se tornar mais você mesmo em todas as esferas da vida. Refletir sobre o propósito, teleologia. Jung acreditava que a psique tem um propósito. Pergunte-se: o que minha alma está me chamando a fazer? Que caminho estou sendo convidado a trilhar? A individuação muitas vezes se manifesta como uma necessidade interior de encontrar um sentido maior para a vida. O self como bússola interna. O self é o arquétipo da totalidade e o centro regulador da psique. Ele se manifesta em sonhos, sincronicidades e em sentimentos profundos de propósito ou de estar no caminho certo. Aprenda a ouvir essa voz interna, aceitar a paradoxalidade. O processo de individuação é cheio de paradoxos. Exige aceitar que você pode ser, ao mesmo tempo, bom e mau, forte e vulnerável, racional e intuitivo. Abraçar esses opostos é fundamental para a totalidade. Enfrentar o sofrimento e a dor. Jung afirmava que o sofrimento é muitas vezes um catalisador para a individuação. As crises, as frustrações e as dores do dia a dia podem ser mensagens do self, indicando que uma mudança é necessária. Que um aspecto não integrado precisa de atenção. Não fuja da dor, mas tente entender o que ela está tentando lhe ensinar.
Compromisso com o processo. A individuação não tem um fim. É um compromisso vitalício de autodescoberta e crescimento. Haverá momentos de avanço e de estagnação. O importante é manter a curiosidade e o desejo de se aprofundar. A relação com o inconsciente. A individuação depende de uma relação contínua e respeitosa com o inconsciente. Isso significa prestar atenção aos sonhos, às intuições, às sincronicidades e estar aberto a ser transformado pelo que emerge das profundezas da psique. Viver a vida com amplitude. Jung falava da importância de viver a vida com amplitude, o que significa não apenas uma mente aberta, mas uma capacidade de experimentar o mundo em toda a sua complexidade, com suas alegrias e suas dores, suas luzes e suas sombras. É abraçar a vida em sua totalidade, com todos os seus desafios e mistérios. A prática junguiana no dia a dia, ferramentas e atitudes. A profundidade da psicologia junguiana pode parecer distante da agitação do cotidiano, mas é exatamente nessa agitação que suas ferramentas se tornam mais valiosas. Integrar Jung no dia a dia não exige ser um psicólogo, mas sim cultivar uma atitude de curiosidade, reflexão e autoconsciência. Aqui estão algumas ferramentas e atitudes práticas. Autoobservação atenta. Diário de bordo da alma. Mantenha um diário não apenas para registrar eventos, mas para anotar seus sentimentos, reações intensas, pensamentos inesperados, sonhos e sincronicidades. Pergunte-se, por que reagi assim? O que estava acontecendo dentro de mim? Perguntas reflexivas. Ao final do dia, faça perguntas como: que máscara social eu usei hoje? O que me irritou nos outros? O que me surpreendeu em mim mesmo? Que sonho tive? Que padrões se repetiram? Mindfulness, atenção plena. Práticas de atenção plena ajudam a cultivar a capacidade de observar pensamentos e emoções sem julgamento, criando um espaço entre você e a sua reação automática. Isso é crucial para identificar complexos e personas. Diálogo interno e imaginação ativa. Simplificada. Conversar com as partes. Se você se sentir dividido, visualize as diferentes partes de si mesmo. O lado racional, o lado emocional, o lado crítico, etc. E converse com elas. Pergunte o que cada uma precisa ou quer. Visualização de símbolos. Se um símbolo do seu sonho ou uma imagem forte surgir na sua mente, não a descarte. Permita-se visualizá-la e explorar o que ela representa para você. Engajamento com mitos e histórias. Leitura de mitos e contos de fadas. Os mitos são expressões do inconsciente coletivo. A leitura pode ativar arquétipos e oferecer insights sobre seus próprios desafios. Cinema e literatura como espelhos. Assista a filmes e leia livros com uma lente junguiana. Que arquétipos estão presentes nos personagens? Que jornada do herói está sendo contada? Como isso se relaciona com a sua própria vida? Uma expressão criativa, desenho, pintura, escrita livre. Não se preocupe com a qualidade artística. Use a arte como uma forma de dar vazão ao que está no seu inconsciente. Muitas vezes, um desenho intuitivo pode revelar mais do que 1000 palavras. Movimento corporal. Dançar, praticar yoga ou qualquer forma de movimento consciente. Pode ajudar a liberar emoções e conectar-se com o corpo, que também é uma fonte de sabedoria inconsciente. Cultivar uma atitude de curiosidade e aceitação. Não julgar. O processo junguiano não é sobre moralidade ou certo-errado. É sobre consciência. Ao invés de julgar seus aspectos sombrios, tente compreendê-los. Paciência. A psique tem seu próprio tempo. A individuação é uma jornada longa e sinuosa, não uma corrida. Celebre os pequenos insights e avanços. Humildade. Reconheça que há muito que você não sabe sobre si mesmo. O inconsciente é vasto e misterioso. Uma postura de humildade e abertura é fundamental. Buscar apoio, se necessário.
Terapia junguiana. Para aprofundar-se nos complexos, integrar a sombra ou navegar em crises existenciais, a terapia com um analista junguiano é inestimável. Eles são guias treinados para o mundo do inconsciente. Grupos de estudo. Participar de grupos de estudo sobre Jung pode oferecer um espaço para compartilhar experiências e aprender com os outros. Conclusão: uma vida com propósito e consciência no coração do cotidiano. A vida cotidiana, com suas rotinas, seus encontros, suas alegrias e suas dores, não é um obstáculo para a jornada junguiana, mas sim o seu próprio campo de batalha e de transformação. Lidar com as situações do dia a dia, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, significa transformar cada experiência em uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Não se trata de complexificar o que é simples, mas de desvendar a profundidade inerente a cada momento. Quando compreendemos que as interações com o chefe, os conflitos com o parceiro, as frustrações no trânsito ou até mesmo os sonhos noturnos são convites do nosso self para a integração e a individuação, a vida ganha uma dimensão extraordinária. A persona se torna uma ferramenta consciente de interação e não uma prisão. A sombra se revela como uma mina de ouro de potenciais não explorados e não um monstro a ser escondido. O anima e o animus nos convidam a um equilíbrio interior que enriquece nossos relacionamentos. Os arquétipos nos conectam à vasta tapeçaria da experiência humana, e os complexos, antes fontes de dor, se tornam professores de nossa própria psique. Os símbolos e os sonhos se tornam a linguagem íntima de nossa sabedoria interior. Em um mundo que frequentemente nos pede para sermos algo que não somos, a psicologia junguiana é um chamado para a coragem de ser quem somos em nossa totalidade. É um convite a abraçar a jornada de individuação com todas as suas luzes e sombras e a descobrir que a verdadeira riqueza da vida reside na profundidade do nosso diálogo interior.